Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do podcast Privacidade em Foco. Eu sou a Mariana Risse, sou advogada, especialista em proteção de dados e em direito digital. E hoje, como sempre, estou aqui com a Karina. Tcharam! Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje a gente resolveu trocar a nossa vinheta aqui porque a gente tem um tema polêmico para falar com vocês, né? Com Para certeza. quem não me conhece, deixa eu me apresentar antes de começar a falar desse tema. Meu nome é Karina Santos, também sou advogada e especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E eu trabalho no dia a dia no gerenciamento de programas de privacidade. E o tema de hoje tá no coração, tá ali na cerejinha de um programa de privacidade, que são as políticas de privacidade, não é, Mari? Perfeito, Ká. O tema de hoje, pessoal, se eu pudesse sintetizar ele em uma frase, seria: você não é todo mundo. Aquela frase que a sua mãe fala pra você desde que você é pequenininho, também vale pra sua empresa. Então, você não é todo mundo. Bora lá falar de políticas de privacidade. Bora! Bom, o objetivo de hoje é a gente fazer o pessoal entender que tudo bem você pegar referências de política de privacidade, fazer aquele benchmarking que a gente adora, porém, cada empresa tem que ter o seu próprio documento, com as suas próprias especificidades, enfim. E que escrever uma coisa que você não faz é pior do que não escrever nada. Muito pior, eu falo isso o tempo inteiro. Então, pra gente começar, Ká, pautando aqui a nossa conversa, o que é uma política de privacidade? Pessoal, vamos imaginar assim, vamos falar de um jeito que todo mundo entende, né? Política de privacidade. Você já entende que é um documento que vai falar sobre privacidade. Só que a gente precisa dividir esse documento em dois momentos, porque teve uma confusão quando a LGPD nasceu sobre esse documento. Então, hoje, o entendimento que nós temos é que política de privacidade é aquilo que vai refletir as regras que você estabelece dentro da sua organização, da sua empresa, sobre o tema privacidade. Ela pode ter como público o público interno, ou seja, os seus colaboradores, aquelas pessoas que internamente se relacionam contigo, ou o externo, que é aquele público, né, que você está vendendo, por exemplo, os seus clientes, aquelas pessoas que te vêm de fora, que não estão dentro de casa. Ou até mesmo fornecedores com quem você queira ter transparência ali, né? De Exato, antemão. exato. Então, separando entre público interno e público externo, a gente vai chamar de política de privacidade aquilo que é voltado para o público interno. Perfeito. E a gente vai chamar de aviso de privacidade aquilo que é voltado para o público externo. Externo. Feito essa diferenciação, a gente já começa a poder explicar o que é uma política interna. É esse documento que internamente vai dizer quais são as regras de privacidade que todo mundo dentro da empresa tem que seguir. O que você espera do teu colaborador? O que você espera do seu colaborador, o que ele precisa fazer, como que ele deve fazer, quando que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, tudo aquilo que for relacionado ao tema privacidade vai estar nessa política enquanto uma orientação que aquele público interno tem que seguir. Perfeito. Eu concordo plenamente. Eu acho que um macete legal pra gente decorar, né? Pro pessoal entender, que é o que eu usei, né? Quando eu tinha essa confusão no começo, né? Do estudo desse tema. O aviso, eu acho que é uma coisa sempre unilateral. Então, você não tem... É como se fosse um contratinho de adesão ali no seu site. Então, foi assim que eu meio que decorei, né? A terminologia de aviso é aquilo que tá geralmente no site, né? E a política é como você escolhe, enquanto organização, lidar com as informações voltado para um público interno. E aí, às vezes, surge a pergunta, Mari, eu posso usar uma política, ou seja, um instrumento interno, e publicar ele para o meu público externo? Colocar no meu site? Posso. Só que você tem que entender que talvez essa não seja a melhor estratégia. Talvez você não queira divulgar determinadas Informações, porque às vezes a empresa fala assim, mas eu não quero ter dois documentos, eu não quero ter um aviso de privacidade e uma política de privacidade, eu quero ter só uma política e publicar para todo mundo. É possível? É possível, mas estrategicamente não é o melhor caminho. Sim, eu concordo. Uma outra terminologia que eu já vi algumas empresas utilizarem a nível interno, ao invés de chamar de política, chamam de manual. Manual, ótimo. Porque daí remete àquela ideia de procedimento, sabe? E aí você vai ter uma série de anexos, por exemplo, os termos de coleta de determinadas informações, enfim. Exato. Então, você teria esse manual em contraposição ao aviso que está público
Que é só um aviso exato, mesmo. que é uma coisa, uma Eu acho que declaração falar de manual é unilateral. um jeito fácil das pequenas empresas entenderem. O que que é uma política de privacidade? É um manual que vai dizer Exato. como o tema privacidade vai ser tratado dentro da sua empresa. Gostei dessa É uma ideia, classificação. né? É uma boa ideia. Já vamos deixar anotado aqui para Exato. falar assim das próximas vezes. Bom, e em termos de conteúdo, Cá, Uhum. o que eu acho legal a gente dizer, né, porque agora pode ser que esteja um pouco abstrato, né? O que que esses documentos, tanto o que é voltado para o público interno, quanto o que é voltado para o público externo, o que que eles habitualmente contêm, né? Como linha geral, a gente procura colocar quais dados que a empresa trata, para quais finalidades, Aham. né? A gente falou um pouco de mapeamento de dados. Uhum. Reparem a semelhança que tem no discurso que a gente teve no episódio anterior com esse, né? Então a gente o vai. discurso é o mesmo. De novo, a gente está falando aqui de transparência. Então, o Exato. titular de dados, o seu fornecedor, o seu colaborador, o seu funcionário, né, que são todos titulares além do seu cliente, ele precisa saber quais dados você trata, para quais Isso. finalidades, por quanto tempo que você vai reter essas informações armazenadas, quando que você vai descartar, de que Isso. forma que vai descartar, quais são as medidas de segurança que você aplica enquanto você estiver com essas informações armazenadas ali na sua infraestrutura, seja uma infraestrutura física, né? Então, estou armazenando num arquivo de pastas físicas Sim. ou numa nuvem. Então, todas essas informações são informações que habitualmente a gente, né, espera encontrar numa política de privacidade. Se eu abro a política de privacidade de um site, de um parceiro que eu estou avaliando, enfim, de um fornecedor, do Uhum. fornecedor em potencial do meu cliente, né, que eu estou avaliando ali para ver se ele tem um nível de maturidade de LGPD suficiente ou não. Aham. Se falta alguma dessas informações, já me acende uma luz vermelha ali, um sinal de Eu alerta. gosto sempre de explicar da seguinte maneira para os clientes. A política de privacidade, ela tem requisitos ali na lei que a gente tem que seguir. Só que antes de falar desses requisitos, porque esse é o nosso trabalho enquanto advogada, né? Criar, adaptar esses requisitos ao documento. Antes de falar da questão documental, eu gosto sempre de falar dessa questão principiológica, Uhum. do que está motivando a criação desse documento. Ótimo, acho ótimo, Se porque. a gente chamou, né, esse documento de manual, significa que ele tem que ensinar algo para alguém, que ele vai dizer como algo vai ser feito. Então, para eu dizer para alguém como que algo vai ser feito, eu tenho que ter antes o quê? Clareza sobre o que está sendo feito, ou o que deve ser feito, ou o que não pode ser feito. Uhum. Então, o primeiro ponto do que deve conter numa política de privacidade são procedimentos muito claros. Aí a gente volta um passinho anterior para voltar lá no mapeamento que a gente falou. Desenhe os seus procedimentos. Desenhe os seus procedimentos. Entende o que você tem dentro de casa. Entende onde você está tratando dados, por que você está tratando esses dados, quais dados você está tratando, quem está manuseando esses dados no dia a dia, quais são os procedimentos empregados. Entendemos isso? Passo 1. Voltamos lá Feito. para a linha dorsal do mapeamento, que é aquilo que você. A frase que você disse. Que eu falei que é a no espinha nosso- dorsal. Uhum. Espinha dorsal do nosso projeto, do nosso programa de adequação LGPD é o mapeamento. Tem um mapeamento claro, ou seja, a política não nasce antes do mapeamento, ela nasce depois do mapeamento. É importante a gente falar isso. Sim. A ordem dos fatores aqui importa sim. Sob no pena de você ter resultado. retrabalho depois, né? Exato. Então vamos lá. Tenho clareza sobre o que eu estou fazendo de casa, sobre como que isso vai ser gerenciado. Agora eu vou transformar isso em letra, né? Em documento para que as pessoas sigam. Então, depois que eu tenho essa clareza, qual que é o meu segundo princípio para criar esse documento? Transparência. Que é o que você disse. Mas não é transparência do tipo, ah, legal, vamos contar para as pessoas o que a gente faz, não. É transparência sobre como, Quando, quando, por quê? por quê e o quê. É esse tipo de transparência. Ela é quase que uma transparência de metodologia aqui, né? Eu quero dizer aqui nessa política, colaborador, se você trata dados, você tem que ter esse cuidado. Se Perfeito. você faz tal coisa, você deve seguir este procedimento. Caso você não siga, esta será a penitência, a punição que vai ser aplicada por você ter descumprido o nosso manual. Então, toda vez que me perguntam o que tem que ter na política, tem que ter aquilo que você quer que seja feito. Aquilo que necessariamente precisa ser feito, que não pode deixar de ser feito, ou aquilo que você quer deixar formatado, né? A gente volta lá para o princípio da responsabilização e prestação de contas. Sim. Aquilo que você quer deixar ali no papel para dizer, eu faço assim, eu oriento que seja feito assim.
Então, independente dos requisitos na lei, é isso que a gente quer que os pequenos empresários entendam hoje. Para que quando eles olharem para aqueles requisitos, eles não fiquem assim preocupados, né? Ou se apegados à forma, né, de executar aquele passo a passo. O mais importante é que eles entendam o fundamento, o porquê que esse documento existe, não é? Perfeito, perfeito. Sempre pensando em, de novo, transparência, né? Transparência o tempo todo. LGPD, gente, é Eu acho, transparência o eu tempo acho que todo. um exemplo legal da gente dar para deixar as coisas um pouco mais palpáveis quando a Aham. gente vai falando, por exemplo, de um aviso de privacidade, né? Tô falando ali do meu aviso de privacidade, eu preciso informar o meu Uhum. cliente, a pessoa que entra no meu site, por exemplo. E aí Aham. você tem lá aquele formulário entre em contato. Uhum. Esse formulário entre em contato, ele precisa ser objeto do seu aviso de privacidade. Você precisa dizer lá para as pessoas: olha, quando você me fornece informações através do formulário de contato, eu vou coletar o seu telefone, caso você tenha Isso. inserido, o seu e-mail e, eventualmente, outras informações que você insere no campo. Que pode ser que você insira uma informação pessoal ali. Eu vou tratar essas informações para entrar em contato com você, para te Isso. fazer um orçamento, para te colocar na minha base de De leads, para leads. depois você receber e-mail marketing, por exemplo. Exato. Caso você não vire um cliente nosso, eu vou manter essas informações por 1 ano. Por E tanto depois vou tempo. excluir de forma segura. Exato. Isso compreende todo o ciclo de vida do dado. Então, coletei no momento tal, usei para Uhum. tais coisas, virou meu cliente, aí você entra em outra categoria. Não virou meu cliente, vou deletar em 1 ano, 1 ano e meio, enfim. Aí o Exato. período que você considerar razoável para manter o dado de um cliente em potencial. Toda essa lógica que a gente está falando, que você disse agora para o aviso de privacidade, que eu falei para a política de privacidade, ela se aplica em todos os documentos que a gente vai construir para adequação ao LGPD. E eu iria além ainda, não só que a gente vai construir para adequação ao LGPD, mas os próprios documentos da empresa. Uhum. Se a empresa ela começa a encarar a construção dos seus documentos institucionais com esse grau de clareza, de objetividade, de transparência, ela vai ver que as coisas vão começar a fluir muito dentro da empresa. E aqui um ponto que a gente sempre traz, né? Que quando a gente está fazendo o projeto de LGPD, é uma oportunidade da empresa rever os seus procedimentos, rever as suas Ou práticas e criar, né? melhorar. E criar É aquilo que criar. não existe. É, e eu acho que tem uma objeção muito comum, né? Uhum. Já lembrando também do episódio, se você não assistiu o episódio sobre as principais objeções, né, que a gente Uhum. escuta nos programas de privacidade, assista, porque vale super a pena. O episódio que a gente fala sobre os passos que pequenas e microempresas precisam seguir para estarem adequadas. Uhum. Uma objeção muito comum que a gente também escuta é, é de que, por exemplo, empresas muito pequenas, elas não têm procedimentos desenhados, Não geralmente. Não tem tem. procedimentos definidos. Meio que o corpo de funcionários é pequeno, todo mundo meio que faz tudo. A mesma pessoa tem Exato. 5, 6 chapéus, né? E isso é uma objeção. A pessoa fala: eu não vou mapear processo, eu nem tenho processo, não faz sentido isso pra mim. Mas pelo contrário, eu acho que quando as Exato. pessoas, os seus colaboradores, eles tiverem clareza do que é esperado deles, Uhum. você, como dono, como gestor, como Aham. decisor dessa empresa, você consegue cobrar a performance dessa galera de forma muito mais Muito. efetiva, E às entende? vezes assusta também essa ideia do, se eu sou uma pequena empresa, eu tenho 5 pessoas que trabalham aqui comigo, pra que eu vou desenhar os fluxos se todo mundo sabe o que tem que fazer, Porque né? você não vai ser sempre uma pequena empresa. Você Exato. vai crescer de forma estruturada. E quando você crescer, à medida que você crescer, você vai precisar transferir esse conhecimento, essa forma de trabalhar para as outras pessoas. E eu sempre falo assim, o pequeno empresário que ele tem medo de desenhar fluxos e processos é porque ele nunca viu como isso é prático. Ele nunca viu na prática o que é isso. Ele só ouve uma ideia de como que isso é complexo e fica com aquela objeção de, nossa, deve ser muito difícil desenhar fluxos e processos, sendo que, na verdade, é o que você disse. Quando ele desenha, ele vê a clareza que traz da operação dele e ele começa a gerenciar aquilo de forma muito melhor. Ele começa a treinar um novo colaborador que entra de forma muito mais rápida. Ele cresce com muito mais escalabilidade, com muito mais tração. E ele sofre muito menos se ele perde alguém. Exato, Sabe? exato. Quando a gente pega empresas que são, embora sejam até grandes, né? Você pega uma média empresa, assim, a pessoa Uhum. sofre muito com desligamento, a operação acaba sofrendo muito com desligamento, até conseguir treinar uma outra pessoa. Se você tem procedimentos Exato. escritos e fluxos desenhados, né? Os Uhum. processos ali, pá, 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 desenhadinho, você consegue substituir um funcionário de forma muito menos traumática, Exato. sabe? Sem perder tanto tempo de quem está na operação, né? E Exato. é muito menos traumático, assim, esse processo. Então,
Não caiam nessa objeção, tá? Não caiam, não caiam, exato. Sempre vamos pensar que tem um jeito. Mas, para a gente não ficar aqui só na teoria, né? A gente sabe que quem tá em casa quer o passo a passo, né, Mari? Ainda que a gente fale dos princípios, que a gente fale que isso é o mais importante, a gente tem que dar para eles um passo a passo, você Lógico. não acha? Sim, com Vamos certeza. começar a falar então do que tem que ter nesse documento enquanto requisito ali que a lei traz? O que que você acha? Claro, manda bala. Então vamos lá, ó, a gente tem até uma listinha aqui que a gente pode compartilhar com vocês, que é o que está previsto ali na LGPD. E o primeiro que a gente quer destacar para vocês é: tem que ter um parágrafo falando como os dados são tratados. Você vai ter que falar, eu, empresa, tal, 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 trato os dados para pontinho, pontinho, pontinho. Exato, aí você Eu identifica suas uso finalidades. Isso. eu uso nome, CPF e RG para esta finalidade. Eu faço isso, isso, isso com esses dados. Então, tem que ter um parágrafo com a indicação de quais dados são tratados, ou o conjunto de dados que são tratados, e as finalidades envolvidas, ou seja, o porquê que ele quer isso, certo? O que eu gosto muito de fazer, e Uhum, sempre indico, né, a galera fazer, são tabelas. Então uhum. eu coletei um nome, né? Coletei um nome. Eu vou usar esse nome para quantas coisas dentro da minha empresa? Então você coloca lá nome, ou você coloca por finalidade. Então, captação. Para captação, eu vou usar seu nome, seu CPF, seu telefone, seu Isso, endereço, enfim. Listo as finalidades e coloco uma tabelinha mesmo, porque também a gente tem uma boa prática de que você tem que exato. fazer a coisa ser compreensível, né? Em linguagem clara e em linguagem E simples. Então, objetiva. Nesse passo a passo que a gente vai compartilhar aqui com vocês, quem estiver assistindo aí, clica aqui para fazer o download. A gente vai deixar em algum lugar aqui na tela, pessoal. Não sei se em cima, embaixo, mas a gente vai deixar esse passo a passo aqui para vocês. Tem mais 3 tópicos aqui que são muito importantes vocês colocarem, que é onde esses dados serão armazenados e por quanto tempo. A Mariana já até passou aqui um pouquinho por esse tópico para que vocês entendam e com quem eles serão compartilhados. Karina, eu preciso indicar ali o nome da pessoa que eu vou compartilhar? não. Responde para eles, Mari. Não necessariamente precisa compartilhar os nomes dos seus fornecedores, até porque você pode trocar de fornecedores, né? Você Uhum. pode trocar de parceiros, mas a ideia aqui é a pessoa ter consciência de que, ao transferir o dado dela para você, ela Isso. está transferindo também para uma terceira Pra terceira. pessoa. Que não é Então, só para você, né? Que por ela tá exemplo, confiando em você e você vai lógico. confiar em outro, não é? Lógico, por exemplo, empresas que usam plataformas de CRM, se Uhum. você usa qualquer sistema para gerir os seus documentos, né? Uma plataforma de gestão de documentos, se você usa uma agência de publicidade para te Uhum. ajudar com o seu marketing, se você usa uma empresa de contabilidade, essa contabilidade às vezes emite as notas fiscais, as faturas, Uhum. então tem acesso aos dados pessoais dos clientes, Uhum. empresas de terceirização de RH, uma Uhum. série de. Aí as opções são São infinitas. Mas a infinitas. ideia é passar uma transparência de forma geral, tipo, ó, posso compartilhar com empresas de tais naturezas Aham. e para tais finalidades. É importante também falar É. para qual finalidade que você está compartilhando com cada empresa. É só a ideia de não deixar na obscuridade, né? De Uhum. você dizer que você não é o único que está tratando aquela informação que está sendo confiada a você. Por último, 2 tópicos que nós temos aqui são as medidas de segurança e os direitos dos titulares, né? Você precisa criar ali um blocozinho dentro da sua política de privacidade, falando quais direitos podem ser exercidos. E dica: não fica colocando todos os direitos da LGPD, porque nem sempre eles se aplicam àquela situação que você está criando, àquela finalidade, ou a forma deles serem exercidos varia de acordo com a forma como você está tratando os dados. Então não adianta só pegar lá, né, todos os direitos que estão previstos na LGPD e falar que você efetiva, se você não é capaz de efetivá-los. Muito cuidado com esse tópico, né? Aquela velha história. É melhor você não escrever do que você escrever uma mentira. Porque Exatamente. tudo que você escreve gera uma expectativa naquele titular de que será feito daquela forma e também cria um parâmetro para fiscalização, E né? por falar em expectativa, a gente já caminhando aqui para o final, que o nosso tempo tá acabando, né? Tem um problema que, assim, eu converso muito com os meus clientes, converso muito nas aulas, nos cursos, nos treinamentos que eu dou, que é o cuidado com copia e cola. Olha eu, o abençoado do chat GPT de novo. Oh, meu Deus, ChatGPT mais uma vez. Eu te amo, Te ChatGPT, amo, odeio, né? mas eu também te odeio, porque às vezes, em relação ao LGPD, o ChatGPT dá bastante trabalho, não Dá é? bastante trabalho. Como a gente vem falando, né? Desde o começo desse nosso episódio,
o documento de privacidade, a política de privacidade, o aviso, enfim, ele tem que ser específico para sua operação. Tem que Se ser. você pegar um modelo online, isso não vai refletir, certamente não vai refletir a sua operação. Ele não vai falar as finalidades corretas, ele não vai falar. Ele vai falar. Ai, mas, os mas e se direitos as de- empresas forem do mesmo segmento? Que é o que eu ouço, né? Eu falo assim, não, mas ele é RH igual eu. Essa empresa é uma empresa de RH igual a minha. Essa empresa é uma empresa de marketing igual a minha. Eu não posso usar igual, a gente faz as mesmas coisas. E o começo do nosso episódio foi: você Não não é é todo todo mundo. Não Copia, mas não faz igual. copia, mas não faz igual. É o lema desse episódio de hoje. É isso, eu acho que é um risco. O risco de você copiar e colar esses documentos, né? Mesmo que seja do mesmo segmento, é lógico que vão ter coisas que vão ser similares, né? Vai ter similaridades. Até porque você tem, sendo do mesmo segmento, você tem algumas legislações específicas para cumprir que vai exigir que você trate determinados dados para determinadas finalidades, né? Exato. Porém, o risco é você dar um tiro no pé. Né, de você dizer que você faz uma coisa que você não faz e depois isso ser usado contra você. Por exemplo, eu uso 50 medidas de segurança. Pegou lá a melhor política de privacidade de uma empresa A melhor. enorme. Pegou a da Microsoft lá, achando que era a... Só porque ela é grande que ela tem a melhor política. Aí vai estar lá que eles têm firewall, que eles atualizam o antivírus toda semana, que eles fazem backup, tipo 3 backups por dia, diversas formas de backup, que eles têm uma equipe dedicada de TI, que os sistemas são monitorados 24 horas, enfim. Treinamento toda semana. E se você não fizer isso, se você for fiscalizado e não fizer isso, Tá lá no papel e não faz. a autoridade vai te pedir, olha, tô vendo aqui na sua política de privacidade que você declara fazer tudo isso. Me dá as provas de atualização me dá as provas dos backups, me dá as provas das medidas de segurança, das atualizações, dos treinamentos que você deu. E se você não tiver nada disso, certamente vai ser um tiro no pé. Não, com certeza. É você atrair para si uma responsabilidade que não faz sentido para o seu modelo de negócio, que não faz sentido para sua operação, que não reflete de verdade as suas práticas. Esse é um ponto que eu quero deixar frisado assim na cabeça de todo mundo. Qualquer documento que você construir em relação à LGPD, especialmente, ele tem que refletir aquilo que você faz, aquilo que você é. Se você copia e cola um documento de alguém que não reflete a sua cultura organizacional, que não reflete o seu modo de pensar, o seu modo de agir, as decisões que você já tomou e a forma como você vai agir se um problema acontece, você tá dando um tiro no pé assim enorme. Quando a gente fala de personalização de um documento para LGPD, não é brincadeira, porque está diretamente relacionado à sua responsabilização jurídica, inclusive. E está diretamente relacionada também a como você se comunica com o seu cliente. Né? A empresa que você copiou o documento se comunica de uma forma. E você vai se comunicar igual a ela? Então, onde está a sua diferenciação? Como que o seu cliente vai te diferenciar daquela empresa? Vocês serão a mesma? Cópia uma da outra? Não é assim que funciona. A gente sabe que a gente está num mercado que a diferenciação é o que faz a diferença. Então, nada melhor do que ter documentos que refletem a sua realidade, a sua cultura e a empresa que você é. Não é? Perfeito. Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente sai desse episódio com... Além de você não é todo mundo, menos é mais. Menos é mais. Não vai tentar copiar uma empresa multinacional Exato. muito descolada, porque você não é todo mundo. Você provavelmente talvez não seja essa empresa, né? Exato. E você pode dar um tiro no seu pé. Então, além disso, as últimas 3 coisinhas aqui. A sua política de privacidade, ela precisa ser, além de transparente, ela precisa ser de linguagem simples e clara. Fácil compreensão. Nossa. Nesse sentido é que se aplica o menos é mais. Então, a gente espera que as informações tenham sido úteis. A gente vai disponibilizar aqui em algum lugar, né? A gente não sabe. Lugar, a gente não sabe onde ainda. A gente vai disponibilizar um modelinho aí, um negócio para ajudar vocês. Um passo a passo, bem simples, um passo a passo, para vocês verem quais são os requisitos desse documento e aquilo que vocês precisam fazer constar nele, claro, fazendo todas as adaptações que a gente mencionou. Não adianta pegar também aqui o nosso script e jogar no ChatGPT, porque ele não vai te dar aquilo que você precisa. Não existe fórmula pronta, existe adaptação, existe ali toda a técnica de análise para você conseguir chegar num documento que reflita a sua realidade, não é? Perfeito. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal. Até a próxima.